Como que você tem se movimentado nesses dias? Quais são os seus movimentos? Os movimentos são muito importantes, porque os movimentos falam daquilo que realmente como nós estamos, quem está em nós, algo que talvez está em nós que está prejudicando os nossos movimentos. É sobre isso que eu quero falar em 1 Samuel capítulo 4. Tenha paciência um pouquinho com o texto, porque vai nos dar fundamento nesta série poderosíssima que estamos iniciando hoje. 1 Samuel capítulo 4, a partir do verso 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Efeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E entendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Segura essa chave, querido. E voltando a todo o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor. Meu Deus, nós vamos trazer a arca da aliança para dentro dos nossos lares nesses dias. E venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Dá um aleluia aí. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta? No arraial dos hebreus, meu querido, você tem que aprender a liberar voz de júbilo. O diabo odeia a sua voz de júbilo, odeia a sua alegria, odeia o seu cântico, e por isso é que você vai se alegrar e cantar no Senhor. Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios contra todas as pragas junto ao deserto. Achava que eram os deuses, mas era Yahvé, o Deus da igreja, Deus de Israel. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus. Olha a palavra sobre os inimigos de Deus. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, meu Deus, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Diga misericórdia aí, escreva aí misericórdia. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Meu Deus! E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Agora foi Eli que disse. Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Vamos falar muito sobre isso. E houve também grande matança entre o povo. E além disso, também 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, os teus filhos. E a arca de Deus foi tomada. Meu Deus! E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás. Não foi nem menção dos filhos, menção da presença da arca de Deus. Caiu para trás, ao lado da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho, pesado, e tinha ele julgado Israel por 40 anos. E vamos seguir aqui, estamos encerrando. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, olha a tragédia, próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus foi tomada, porque era muito sério isso, quando a arca era tomada,
e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E, ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Estava amargurada e chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido, e disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. É sobre isso que nós vamos continuar falando daqui a pouquinho. Fique comigo. Shalom, shalom, queridos! Espero que vocês estejam bem. Que prazer, que alegria encontrar com você aqui. Sabia que tem pessoas que estão usando isso como devocional logo ao amanhecer. É isso mesmo, fica aí a dica. E você que não é inscrito no meu canal, faça isso por amor. Você que não ativou o sininho, faça isso para receber notificações instantâneas quando sempre nós subirmos um vídeo aqui no canal, e também ministrações ao vivo que fazemos aqui na Manancial. Também compartilhe com outras pessoas que você sente que precisa ouvir uma palavra. Às vezes tem palavras que não falam tão profundamente conosco, mas vão falar com outros, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E também estamos colocando aqui o card sempre nas mensagens para você estar acessando ministrações anteriores. E hoje estamos com uma série poderosíssima falando sobre os movimentos de quem tem a presença. E quando eu falo a presença, estou falando da Arca de Deus. Se chamava Arca de Deus, Arca da Presença ou Arca da Aliança, é a mesma coisa. Por isso que você vai ver nas Escrituras Sagradas, Arca de Deus, Arca da Aliança, a Arca da Presença. Mas quais são os nossos movimentos hoje? Nós lemos um texto aqui um pouco extenso, mas riquíssimo, que vai nos dar fundamento durante toda essa série, durante vários episódios que nós vamos estar ministrando aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos seguindo, porque esse texto fala que Deus havia se manifestado entre o povo. A Arca de Deus, a Arca da Aliança, ela era muito importante naquela época, até hoje mas não fisicamente, mas hoje espiritualmente. Às vezes usamos um símbolo como um portal apenas de contato, muitas vezes, né? Entenda isso, né? Os objetos são portas de contato. Por isso que sempre usou nas Escrituras Sagradas elementos, né? Então, por isso que sempre se usou elementos proféticos, né? Menorá, arca, o shofar, que representa a voz de Deus, que representa a boca de Deus. Então, sempre nós vamos ver os elementos proféticos que são pontos de contato. É por isso que também no meio místico, também no reino das trevas, também se usam vários pontos de contato. Algumas seitas usam alguns pontos de contato, como um triângulo no meio das praças, né? Você vai saber sobre isso. Então, olha só, esta é a Arca da Aliança, a Arca da Presença ou a Arca de Deus. Onde fisicamente tinha essa arca, lógico, não é esse tamanho, existe um tamanho oficial, mas onde a Arca de Deus ela entrava, ali era a presença de Deus que estava. Por isso que quando nós lemos esse texto, você vai entender, vai discernir um pouco mais sobre isso, porque sempre houve guerra, queridos. Sempre houve guerra, e guerra aqui houve contra os filisteus. Os filisteus sempre foram inimigos de Deus. Então houve uma guerra entre Israel representa a igreja de Deus, representa o povo de Deus, uma guerra contra os filisteus, que representa o reino das trevas. Então houve uma guerra entre eles, e no verso 2 nós lemos que de uma só vez os filisteus mataram cerca de 4.000 homens, 4.000 membros, 4.000 filhos, 4.000 pessoas, porque, lógico, o interesse do inimigo hoje é primeiramente, querido, a morte espiritual. Muito mais do que matar uma pessoa fisicamente, é matar ela espiritualmente. Porque se você está morto espiritualmente, ele consegue fazer você uma massa de manobra, um fantoche para usar você como ele quer, porque você está morto espiritualmente. Você não tem conexão com Deus, você não ouve a Deus, você não tem relacionamento com Deus, você está vazio, por isso está fraco, por isso está debilitado e suscetível ao que o inimigo te falar para fazer, o que ele mandar você fazer. E é por isso que pessoas, elas matam, elas agridem, elas chateiam as outras pessoas com tanta fúria, com tanta ira, com tanta vingança. Por quê? Porque já não tem a presença.
Eu quero falar sobre os movimentos daquele que tem a presença. Então, nesse contexto, reuniu-se o alto comando de Israel, apavorados por causa desta perda, e decidiram trazer a arca do Senhor, a arca da aliança ou a arca da presença para o meio da batalha. E aconteceu algo poderoso aqui, porque eles tinham a compreensão de que se eles levassem a arca da aliança, eles teriam vitória. É isso. Se você se movimentar com a presença de Deus, querido, tudo o que você fizer, ao se levantar e do seu levantar ao seu deitar, se você estiver com a presença de Deus, você vai ter vitórias, vai ter lutas, é lógico. Qual é o caminho das vitórias? São as lutas. Mas a diferença de quem se movimenta com a presença e daqueles que não se movimentam com a presença é que os dois têm lutas, mas quem se movimenta com a presença de Deus, quem anda, quem caminha, quem prega, quem evangeliza, quem ajuda, quem socorre, meu Deus, quem canta, quem toca com a presença de Deus, é a vitória garantida. Meu Deus, dá um aleluia aí, em nome de Jesus. Então, quando eles souberam, os soldados souberam, eles vibraram tanto, porque iam trazer a arca. Vamos trazer realmente a presença de Deus, nosso membro, que vai nos trazer vitórias. Nós deveríamos ter feito isso antes. Perdemos 4.000 homens. O que você está esperando para se movimentar com a presença de Deus na tua vida? Com a arca de Deus dentro de você? Está esperando perder mais o quê? Ser envergonhado mais aonde? Ser humilhado mais aonde? O que você está esperando? Porque aqui foram 4.000 perdas, meu querido. Não foram de coisas, foram de pessoas. Então, quando decidiram o alto comando trazer a arca da presença, a arca da aliança, então todos aqueles que sabiam, porque o povo Israel sabia, e onde tinha arca, tinha presença. Então, quando trouxeram, eles festejaram, se alegraram, disseram: agora a vitória está garantida. E eles, então, se levantaram poderosamente com aquela alegria, ao tal ponto dos inimigos, os filisteus, está no texto que nós lemos, estou só desenhando para vocês aqui. Então, os filisteus ouviram o júbilo, ouviram os cânticos, ouviram a alegria, chofar tocando, os pandeiros com danças, e todos ali se alegrando, dando brados de júbilo, dando glória a Deus, dizendo aleluia, dizendo eu creio, Deus é fiel. Vários gritos dos filisteus ficaram apavorados, dizendo: o que está acontecendo? Por que eles estão gritando tanto? Por que eles estão tão felizes desse jeito? Eles queriam saber o que estava acontecendo e temeram muito, porque sabia que era o mesmo Deus que havia libertado o povo do Egito. Sabe por quê? Porque o povo de Israel, queridos, eles festejavam muito diante de cada vitória, pequena ou grande. Você festeja, você se alegra diante das vitórias pequenas e das vitórias grandes? Você se alegra com as pessoas? Você festeja? Você levanta altares de gratidão? Ou você já está tão viciado com problemas, com coisas ruins, está tão viciado já com derrotas que você tem, que você não consegue nem discernir as pequenas vitórias, e por isso você não comemora, e por isso você não louva a Deus, por isso você não honra a Deus, por isso você não agradece a Deus, por isso você não entrega oferta de gratidão a Deus, por isso que você não chama os seus irmãos para comemorar as pequenas vitórias, as grandes vitórias. Então entenda que Deus te prova nas pequenas vitórias, porque as pequenas vitórias são os primeiros degraus, o início, para que você possa subir mais alto e ter grandes vitórias. Então não despreze, querido, as pequenas vitórias na sua vida. Então eles sabiam, os filisteus sabiam que quando tinha esse barulho apostólico e profético, era Deus se manifestando, dando vitórias para eles. E é sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero que antes de nós irmos para o nosso próximo episódio, quero que você entenda que eles entenderam, os filisteus, que era o mesmo Deus que havia libertado o povo do Egito. Então continue se alegrando, continue festejando. Diga ao seu líder, peça ao seu líder, você que é líder também faça isso. Levante altares de gratidão das coisas pequenas e das coisas grandes. Se é que podemos julgar assim, mas vitórias são vitórias. Então se alegre nas vitórias do Senhor, se alegre nas vitórias que Deus tem te dado, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, para que você possa dizer ao inimigo: Deus é comigo, Deus está comigo, você não vai me abater, você não vai me esmorecer, você não vai me entristecer. Sim, eu tenho uma outra luta aqui, sim, eu continuo com uma outra batalha nesta área, sim, eu tenho uma outra situação para vencer aqui, mas o Senhor me deu vitória, eu vou me alegrar, eu vou festejar, porque Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a tua força. Até o próximo episódio. Deus te abençoe, beijo.